Vamos abrir a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. E a palavra do Senhor, hoje nós participaremos da ceia, do mandamento do Senhor, logo mais. Mas eu quero meditar um pouquinho com vocês nessa palavra. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo está falando aqui à igreja de Corinto. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Até aqui por enquanto. Jesus estava ali comendo uma ceia de Páscoa. Diga, ceia de Páscoa. A ceia pascal não é a ceia que nós fazemos hoje. Era uma ceia em virtude da celebração da Páscoa. E conforme a Haggadah, que é o manual judaico para a celebração da Pessah, que é a festa da Páscoa, a festa da passagem, quando Deus passou por sobre o Egito e livrou os israelitas, os hebreus. Diz que havia uma preparação, onde havia um prato chamado ceder, onde estava o pão e algumas outras ervas amargas e outros elementos que desde o Egito eles tinham por costume celebrar. Mas também havia ali 4 cálices de vinho. E era vinho, gente, era vinho mesmo, viu? E a Bíblia diz que depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança. E este era o terceiro cálice. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. E ele dá um mandamento, que vocês vão fazer isso em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comerem ou beberem do cálice, vocês vão anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Então, agora, a partir desse episódio, Jesus estabelece um mandamento de renovação dessa aliança no sangue dele, para que seja anunciado a morte de Jesus até que ele venha. Amém? Deixa eu falar algo para vocês. Aquilo que se renova permanece. Diga, aquilo que se renova permanece. Aquilo que não se renova se esgota. Tudo em nossas vidas, até mesmo as alianças que nós estabelecemos, se não houver um renovo, diga renovo, ela se esgota. Existem alianças que são muito importantes. A primeira delas, aliança com o Senhor Jesus, ou com o nosso Pai. Aliança com Deus, essa é importantíssima. Se ela não for renovada, ela se esgota. Depois tem a aliança do casamento, que é importantíssima. A aliança do casamento, se ela não for renovada, ela se esgota. Depois tem a aliança com a igreja, que é o corpo.
Se a aliança com o corpo não for renovada, ela se esgota. Tudo aquilo que não se renova, se esgota. Jesus não quis trazer somente um mandamento para te dar trabalho, meu irmão. Olha, você vai lá tomar um pãozinho e comer um suquinho lá todo mês, porque eu quero te arranjar uma tarefa. Não! Ele está pensando na renovação, tanto que na igreja do primeiro século, nos anais da história, está registrado que a ceia do Senhor, ela era celebrada pelos apóstolos do primeiro século e os pais da igreja que vieram posteriormente, através desses apóstolos, ela era celebrada numa sala fechada, onde somente aqueles que tiveram descido as águas e receberam o batismo, fizeram a confissão de fé publicamente, somente esses poderiam entrar nessa sala e participar da ceia. Por quê? Porque o batismo, quando nós recebemos Jesus, nós cremos e somos batizados, ali nós entramos em aliança com Ele. E a renovação da aliança não era para qualquer um, mas é para quem tinha aliança. E a celebração dessa aliança era um momento de intimidade do corpo. Da mesma sorte, amados, no casamento, a intimidade do casal é a renovação da aliança do casamento. Você imagina um casamento onde não tem intimidade? Funciona? Não. Se o casal para de ter intimidade, ele vai ao esgotamento. Então casamento não é feito só de conversa, meu irmão. Tem outras coisas também. Você está em dúvida, fala com o teu líder, ou com a tua líder. Pergunta lá, que vai te explicar direitinho. A intimidade não é para quem não tem aliança. Mas a intimidade, ela renova a aliança. Vocês estão entendendo isso? A intimidade renova a aliança. E no seio da igreja, a mesma coisa. O momento da ceia é o momento onde o corpo renova a aliança com a cabeça que é Cristo. O momento da ceia é o momento que nós estamos aqui todos juntos agora, reafirmando e renovando a aliança. Por quê? Porque uma aliança que ela não é renovada, ela se esgota. E uma aliança que é renovada, ela permanece. Amém? E o 27 diz assim: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. E ele fala o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quando nós não discernimos a aliança, nós comemos e bebemos juízo. Diga, juízo. Uma aliança que não se renova nos faz impostores dentro da aliança. Nos faz falsos. Mas quando a aliança se renova, nós estamos habilitados a viver aquilo que a aliança propõe. E ele diz assim: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Sabe por que tem gente que enfraquece na fé? Porque não renova a sua aliança com Deus. Não se renova a sua aliança com o corpo. Não tem devocional. Não tem oração em casa. Não tem leitura de Bíblia. Não renova a sua aliança. Vive à parte. O que acontece? Esgota. Chega a um esgotamento e depois não quer mais nem ir na igreja, não quer mais nada. Querido, eu vou dizer uma coisa para ti: a tua fé,
A tua vida com Deus, ela não pode depender da célula e nem do culto, embora isso faz parte. Isso faz parte. É necessário, é bíblico, é princípio. Mas a tua vida espiritual, ela requer um renovo diário na presença de Deus. E olha, não interessa se você é líder, se você é pastor, profeta, querubim, qualquer coisa. Se você não tiver uma vida de renovo diário na presença de Deus, a sua aliança com o Pai vai se esgotar. Ele vai continuar sendo Deus, mas você sai da posição de filho. Se você não tiver um renovo da aliança dentro da sua casa com a sua esposa, teu casamento vai esfriar muito e vai chegar no esgotamento. Mas aquilo que se renova permanece. Se você não tiver o renovo da aliança com o corpo de Cristo, você também vai esfriar na fé. Porque ninguém caminha fora do corpo, porque esse não é o padrão bíblico, e nada acontece abençoado fora da palavra. Abre a tua palavra. Essa palavra foi inspirada numa conversa que eu tive com o irmão essa semana. E aqui nós vamos ampliar um pouquinho mais. Eclesiastes 3. Eclesiastes 3. Aqui, Salomão escreveu na maturidade o livro de Eclesiastes. Uma vez um discípulo ligou e disse assim: pastor, mas Provérbios é um livro de sabedoria, Eclesiastes também é, e o livro de Jó também é, mas são muito diferentes um do outro, tanto Jó como Eclesiastes. Porque Eclesiastes parece que Salomão estava de mau humor, né? Ele já estava meio, acho que ele estava meio ranzinza já. Escreveu Eclesiastes, mas tem muita sabedoria nesse livro. Só que ele não é com aquela disposição de Provérbios. Então quem quer ler Eclesiastes sem entender o momento de vida de Salomão, você vai olhar e vai dizer, esse cara estava pessimista, né, quando escreveu esse livro. Mas ele fala aqui que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E essa palavra aqui é uma palavra famosa em velório, né? Há tempo para nascer e há tempo para morrer. Então você quer consolar a pessoa no velório, você diz assim: queridos, há tempo para nascer, mas há tempo para morrer, aceita que dói menos, né? É uma maneira de você trazer ali a consciência, claro, com amor, né, gente? Mas é muito citada essa palavra em velório, né? E é verdade. Há tempo para nascer, há tempo para morrer. E ele vai fazendo esse contraponto, né? Há tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou, há tempo de matar e o tempo de curar. E aí depois ele continua, e eu quero ler a partir do 9, dizendo o seguinte: que tudo tem o seu tempo determinado por Deus. E ele diz assim no 9: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Que proveito você tem com o seu trabalho, meu irmão? E o 10 ele fala o seguinte, ó: vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Deus impôs um trabalho na tua vida para te afligir. Diga, ai, ui, ui, assim. É. Então você está achando que trabalhar demais é bênção? Você está aí acumulando aflição na tua vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. E aí eu prefiro dormir e receber do que ficar trabalhando o tempo inteiro, né? Às vezes eu tenho que lembrar dessa palavra, né? Mas ele diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez do princípio até o fim. E o 12, olha o que ele diz: sei que não há nada melhor para o homem do que regozijar-se, levar uma vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar de todo o seu trabalho,
Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Então, toda essa história que nós estamos contando aqui, no fundo Deus quer criar temor no teu coração. Por quê? Porque Ele tem uma aliança contigo. Agora olha o que Ele diz no 15. O que é, já foi. E o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que passou. Então, meu irmão, aquilo que você já viveu, já foi. E aquilo que você está vivendo e vai acontecer já foi também. Mas o próprio Deus, Ele que faz renovar aquilo que já passou. Então deixa eu te dizer algo. Há tempo para nascer e há tempo para morrer. Por que nasce e quando é que chega o tempo da morte? O tempo da morte é quando passou o tempo de renovar-se. Porque se ainda estiver no tempo, Deus vai renovar a tua vida. Por que muitas daquelas antíteses que ele foi passando ali, uma coisa e outra, né? Ele vai dizendo, é isso e depois aquilo, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de amar, mas tempo de aborrecer. Por que Deus faz isso? Quando é que termina o tempo de um e de outro? É justamente quando nós paramos de renovar, ou paramos de permitir que Deus nos renove. Então diga assim, eu preciso ver um renovo na minha vida. Mas diz com fé. Não, isso não. Com fé. Eu preciso de um renovo na minha vida. Amém? Gente, sabe o que acontece quando não há renovo? Nós vemos, por exemplo, semana passada, mulheres aqui no altar gritando, tremendo, tremendo, tremendo. E a mesma mulher que estava aqui nesse altar, daqui um pouco ela está sentada na cadeira triste. Qual é a diferença? Por que semana passada? Porque semana passada você estava debaixo de renovo. E se você não sustentar esse renovo na tua vida, vai ser só um fim de semana, meu irmão. Vai ser só um fim de semana, porque aquilo que se renova, permanece, mas aquilo que não se renova, se esgota. O que você quer viver? O que você tem vivido? Vamos para Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, agora Paulo instruindo a igreja romana, dizendo o seguinte: rogo-vos, irmãos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Gente, manter o renovo em nossas vidas é sacrifício. E não é lavagem cerebral. Nós, por razão, nós sacrificamos. É racional. Eu decido sacrificar racionalmente. Não tem enganação. Ele não está falando aqui que é com facilidade, ou que você vai ficar emocionado com alguma coisa. Não, é racional, é pela razão. Eu sei que eu preciso manter algumas disciplinas na minha vida para que eu alcance o renovo. Então você se apresenta por sacrifício. Como eu ouço assim, ai pastor, hoje eu não estou com vontade de ir no culto. Hoje eu não estou com vontade de ir na célula. Hoje eu não estou com vontade de orar, pastor. Não, hoje eu estou sem vontade. Não tem problema, faz assim mesmo. Sabe por quê? Porque é sacrifício.
É sacrifício, irmão. Ninguém falou que você ia ter disposição constante para ser o que Deus quer que você seja. Ninguém te falou que você vai estar sempre animado. Ninguém te falou que você vai estar sempre achando bom renunciar a coisas pessoais, até mesmo descanso, para estar na casa do Senhor, para estar na célula, para estar na presença de Deus. Ninguém te falou. Mas tem muita gente que ainda, por uma mente esgotada, ainda depende de estímulos. Depende que o líder fique dizendo: querido, tua ficha não cai nunca. Você não alinha. Você começou bem, mas parece que a bateria foi terminando. Por quê? Está se esgotando, porque não está sendo renovado. E é uma espiral. Depois que você entra nisso, desce ladeira abaixo. Mas a palavra está dizendo: o culto é racional. E você, ao cultuar Deus, você se apresenta como sacrifício. Não tem nada a ver com vontade sua. Tem a ver com a decisão de obedecer. Amém? E ele diz: se você fizer isso, aí ele também diz o seguinte, no 2: e não vos conformeis, não vos amoldeis, não tome a forma desse mundo, deste século, mas a tua transformação vem pela renovação da tua mente, porque se não houver renovo, você não vai experimentar a vontade de Deus na sua vida. Tudo aquilo que se renova permanece. Se a tua mente for renovada, se a tua mente não for renovada, você vai se apoiar em desculpas, argumentos prontos. Tipo assim: não tenho tempo. Ué, mas Deus não te deu 24 horas por dia? Você está investindo mal o seu tempo. A gente prioriza aquilo que nós queremos, é ou não é? Mas há tempo para todas as coisas. Só que se eu usar todo o meu tempo para aquilo que só o que eu quero, muito provavelmente eu estou vivendo fora da vontade de Deus. Ah, pastor, mas eu preciso trabalhar de segunda a segunda, é mesmo? Você é melhor que Deus trabalhou 6 dias. No 7º ele descansou. Mas eu preciso, pastor, eu não tenho tempo de mais nada, eu preciso. É mesmo? Vai na força do teu braço. Porque quando nós obedecemos princípios, nós entendemos o todo da vida, obedecemos princípios e contamos com a graça dele. Mas se eu estou fora da graça, eu tenho que fazer demais mesmo. Sacrifício envolve confiança. Eu não vou sacrificar o meu tempo em prol do Senhor se eu não confio nele. Eu não vou sacrificar, por exemplo, as minhas ofertas de sacrifício, o meu dízimo, a minha primícia, aquilo que a palavra, se eu não confio que o Senhor vai me respaldar e vai me abençoar. Eu não consigo sacrificar o meu tempo se eu não confio no Senhor. Eu não consigo sacrificar nada se eu não confio no Senhor. E eu quero dizer, se você vive assim, você precisa renovar sua mente. Porque, será que a vontade do Senhor é você ficar escravizado por algo? Ou Ele veio para te libertar? Como é fácil nós nos enganarmos e vivemos enredados com os nossos pensamentos. Isso é falta de discipulado, meu irmão. É falta de acompanhamento. Você deve buscar ajuda se você não está conseguindo. Mas eu quero dizer para você que
O enfraquecimento de um discípulo, até mesmo de um líder, é porque ele entrou numa espiral de esgotamento. E ele não está mais renovando aquilo que era princípio na sua vida. A Bíblia diz que tudo é formoso ao seu tempo. E quando eu inverto as coisas, eu coloco em prioridade, não o reino, mas a minha vida pessoal, eu estou buscando em primeiro lugar a minha vontade, e não o reino de Deus e a sua justiça. E aí, as coisas não são acrescentadas. Porque a promessa é, para aquele que busca em primeiro lugar o reino, esse terá da parte de Deus o acréscimo de tudo que é necessário para a sua vida. Amém, irmãos? Então tudo que se renova permanece, mas aquilo que não se renova se esgota. Se você não renovar sua mente, você vai ficar esgotado. Se você não renovar sua vida, você vai ficar esgotado. Se você não se renovar na presença dEle, na unção, você vai ficar esgotado espiritualmente, você vai ficar esgotado fisicamente. Se você não se renovar no corpo de Cristo, você vai ficar esgotado ministerialmente também. Se você não se renovar no seu casamento vai ficar bem complexo. E eu quero te deixar essa palavra hoje com muito amor. Uma palavra para a igreja. O culto de ceia, eu sempre penso que eu tenho que trazer uma palavra para os filhos da casa. Uma palavra de renovo para a tua vida. Uma palavra que você possa sair daqui meditando nela. Não é um ensino, mas é um conteúdo, uma unção que eu creio que você precisa viver. Que você precisa receber no seu coração essa verdade. E que ela possa ficar impressa na tua mente. Aquilo que se renova. Vamos? Aquilo que se renova. Aquilo que se renova. Aquilo que não se renova se esgota. Talvez ao ouvir essa palavra você já sabe qual é a rota que você está caminhando. A da permanência ou a do esgotamento. Deus quer mudar a tua história, meu irmão. Deus quer mudar a tua vida. E Ele vai usar o que for necessário para te trazer para perto. Não é o pastor, não é o líder, não é ninguém. Deus sempre, Ele nos ama tanto, que Ele usa o recurso que for necessário para nos aproximar dEle. Então, que nós possamos facilitar o trabalho de Deus. Que nós possamos hoje tomar uma decisão de andar na rota do renovo e não na rota do esgotamento. Amém, queridos? A palavra de Deus fala em Isaías 11: do tronco de Jessé sairá um rebento. Quem foi o rebento de Jessé? Davi, o grande rei de Israel. E das suas raízes sairá um renovo. E a palavra continua dizendo o seguinte: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E ele acrescenta dizendo: deleitar-se-á no temor do Senhor. Quem é esse renovo? Quem é esse renovo? Jesus. Ele é o nosso renovo. Por isso, quando eu renovo a mente com a palavra, eu estou renovando Jesus na minha vida.
Por isso, quando eu participo da ceia, eu estou fazendo memória, estou renovando Jesus na minha memória. Por isso, quando eu estou com a minha esposa, estou também renovando a palavra, porque a palavra diz em Efésios que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, dando a sua vida por ela. Tem tudo a ver com Ele. Ele é o nosso renovo. Tem tudo a ver com Ele. Você pode pensar que tudo isso tem a ver com a tua vida ou com as tuas necessidades. Não, tem tudo a ver com Ele. Mas nós somos beneficiários do amor dEle. E as coisas que serão acrescentadas, elas vêm em nossa direção. Esse renovo vem em nossa vida, para que nós possamos viver o melhor de Deus nessa terra, que é Jesus. Eu quero te dizer algo. Tem uma música que diz que o melhor de Deus ainda está por vir. Eu vou te dizer algo, só está por vir se tu não tem Jesus ainda. Porque se você já tem Jesus, já veio. Não tem nada melhor de Deus que o próprio Filho. E Ele já veio. Então essa música nós temos que cantar para não crente. Mas para crente, o melhor já veio. Jesus já veio. E sobre Ele, conforme Isaías 11, repousa os 7 Espíritos do Senhor. Mas aquele que Ele se deleita é o Espírito de temor. Quando nós estamos no renovo, nós tememos a Deus sobre todas as coisas. Por isso a palavra diz: examine-se o homem. Nós não podemos comer e beber indignamente, mas debaixo do temor do Senhor, porque neste Ele se deleita. É isso que agrada o coração de Deus. Então, como fazemos isso, pastor? Se você está brigado com a mulher, conversa com ela antes de participar. Se você está brigado com o irmão, conversa aí. Ora com ele, perdoa. Se você precisa liberar perdão para alguém, examina o teu coração, libera perdão. Aproveita que hoje o pastor está falando sobre isso. Porque nas outras ceias a gente não tem muitas vezes o tempo ou uma palavra dedicada para isso. E hoje estou falando. Se você precisa liberar perdão para algum irmão, esse é o momento de você libertar a sua própria vida, liberando perdão. Por isso a palavra diz: faça um autoexame. Vê se algum caminho mau. Vê se alguma coisa pendente. Conserte-se com Deus. E aí então beba do cálice, coma do pão, para que não venha condenação sobre a tua vida. Da mesma sorte, se você cometeu algum pecado, é hora de você se arrepender diante de Deus e pedir perdão a Ele. Senhor, eu quero me renovar agora no teu amor, na aliança que eu tenho contigo, numa aliança de santidade que eu tenho contigo. Senhor, me renova na santidade. Eu preciso estar renovado em Ti, Senhor. Se você está frio, meu irmão, presta atenção. Se você está sentindo um impostor na fé, você está frio, está distante, renove-se no Senhor nessa hora. Diga: Senhor, renova a minha vida. Muda o que tem que mudar no meu coração. Porque tudo que é em mim precisa ser mudado, Senhor. Se você está distante, esse é o momento de reconciliação. Se você está ausente, esse é o momento de reconciliação. Se você está com ferida, esse é o momento de cura.